Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou o Bruno Kawakami. Atualmente eu sou CEO da GeForce, mas passei por empresas aí como o Banco Pan, a DASA, Sodexo. E antes de estar hoje na GeForce, eu também trabalhei como Head de Arquitetura e Segurança da Informação na Doutor Consulta. Aí quem mora na cidade de São Paulo talvez deva conhecer a Doutor Consulta, uma rede bem conhecida aqui da cidade de São Paulo. É um prazer estar aqui, apresentando esse painel, falando um pouco aí sobre temas tão atuais, e muito obrigado aí ao Anderson e à Camila aí que me convidaram para falar nesse Mind the Sec. Bom, o que eu proponho aí como tema e como agenda, né? Vamos falar um pouquinho em transparência e acesso a dados em estruturas governamentais, né? E por que o objetivo? Qual o objetivo, né? Eu acho que é um tema muito atual hoje, né? Principalmente pelo fato do que está acontecendo no nosso país, né? De toda essa polarização, de todo esse problema de fake news, eu acho que talvez seja um tema muito interessante da gente estar abordando aí. Quero falar um pouco da importância, né, da gente compreender esses dados, das leis que a gente tem hoje no Brasil, que envolvem o acesso e transparência desses dados, como a gente está hoje, né? Qual que é o panorama hoje e o que a gente pode pensar em futuro, né? O futuro sempre é um devaneio, mas o que a gente pode pensar, né? Quais são as nossas opções para o futuro? Bom, é, quanto mais globalizado o mundo fica, mais a gente tem acesso à informação e mais pessoas têm acesso a produzir informação. Pessoas com boas ou más intenções, pessoas com conhecimento de fato de algum tema ou sem nenhum conhecimento. O que acaba trazendo uma certa situação de incerteza dentro de todo o conteúdo que a gente acaba consumindo, né? Todo tipo de informação ou dado consumida, ela pode ali estar sendo manipulada ou ela pode estar sendo mal informada. Então, é muito importante que a gente saiba entender os dados que sempre são apresentados para a gente. E para dar um exemplo desse tipo de situação, eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês que brincam um pouco com essa manipulação desses dados, com todo esse jogo de informação. Antes, né, antes eu vou falar, é, antes disso, tem uma frase muito importante que é do Herbert George Wells, e ele não era um matemático, nem um economista, nada disso, mas ele falou uma frase muito importante. Pensar estatisticamente será um dia tão necessário para se exercer a cidadania quanto a capacidade de ler e escrever. E olha que ele não era nenhum matemático, nenhum economista. Ele era um escritor britânico, né? Mas ele já entendia que socioeconomicamente e politicamente o pensamento estatístico não é ser um estatístico, mas pensar estatisticamente e saber interpretar os dados que você vê à sua frente é um ato de cidadania também. Para a gente não considerar fake news, não, não interpretar informações erradas, né? Bom, seguindo aí porque eu falei, eu quero mostrar algumas estatísticas muito engraçadas. Tem um site, né, chamado Spurious Correlations. O link dele tá aqui, né, para quem quiser dar um pause no vídeo e acessar. Esse site, ele cria comparações estatísticas muito parecidas, mas que empiricamente elas não têm nenhuma conexão, né? Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aí que a gente tem o número de pessoas afogadas em uma piscina e a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu, né? Olha como o gráfico é parecido, é semelhante nesse primeiro gráfico. É, e, e empiricamente, de verdade, isso não tem nada a ver, né? Será que as pessoas assistiam um filme do Nicolas Cage e depois se afogavam por isso? Nada a ver, né? Mas a gente pode usar dados não correlacionados para criar uma correlação que não é real. Essa é a grande questão desse site. Aí é o que ele tenta apontar, né? Bom, outro gráfico aí que ele deixa também é a quantidade de óleo, de
de óleo cru importado da Noruega versus a quantidade de motoristas que morreram em colisões em trilhos de trem. Basicamente, são coisas que na vida real não tem nenhum relacionamento, mas a gente pode ver que as estatísticas são muito parecidas e até usar de maneira indevida, né? Seguindo nessa linha, eu estou mostrando aqui um gráfico e vejam que não tem muita informação nesse gráfico. Informação do que são os eixos, né? Que é o eixo X, que seriam as datas, e aqui o eixo Y, que seriam percentuais. E esses gráficos são idênticos. A informação nesses gráficos são idênticas, né? Mas por que eles parecem tão diferentes? Então, se a gente vê a principal diferença é entre o eixo X de cada um dos gráficos, né? Então, o eixo X aqui cresce de 0,002%, e desse segundo gráfico, o eixo Y ele cresce aí 0,5%. Então, aqui os dados eles parecem um crescimento muito mais vertiginoso devido a isso, e aqui parece que não houve mudança nessa informação. Então, assim, é muito importante que esses dois casos eles podem ser usados de maneiras negativas, né? Uma para alguém defender que uma mudança não foi importante, usando esse tipo de gráfico, e outro para mostrar que uma mudança que não foi importante acabou sendo muito grande, né? Claro, é relativo o quanto 0,5%, 0,002% pode significar, mas existem artifícios estatísticos que se usam para que a estatística ela seja manipulável, a visualização dela seja manipulável. E é muito importante a gente conseguir, como falou o Herbert Wells, é muito importante que a gente saiba interpretar isso. E não entender simplesmente, nossa, o gráfico está grande, o gráfico está reto. O que o dado quer dizer, né? Bom, vamos falar agora, falando um pouquinho do por que é importante a gente entender os dados, interpretar esses dados, né? Qual que é a importância dos dados e vamos falar um pouco das leis. Como que a gente pode, como que a gente pode trazer isso para nossa realidade? E da onde a gente pode conseguir esses dados, né? Bom, principalmente os dados governamentais, que é aqui o objetivo. Então, a gente tem duas leis, né, hoje no Brasil, que é a lei de transparência e a lei de acesso à informação, né? São essas as duas principais leis. A lei da transparência, ela foi feita em 2009 e ela tem como objetivo muito mais a transparência em como as contas públicas elas são utilizadas, né? Então, a gente tem a nossa arrecadação ali de imposto, esse dinheiro é público e o objetivo dele é que ele seja usado a nosso benefício. E como ele está sendo usado? Essa pergunta foi feita a lei de transparência, né? Agora tem uma lei um pouco mais abrangente, que é a lei de acesso à informação, também conhecida como LAI. Ela foi promulgada em 2011, né? É uma lei, ela é um pouco diferente, se comparado à lei de transparência. Ela é uma lei que garante que a lei de transparência é uma lei focada em contas públicas e o LAI é uma lei que garante amplo acesso a informações e procedimentos que ocorrem no nosso governo e que todo o poder público ele entende que seja direito do cidadão, né? E essa lei também, essa lei de acesso à informação, ela também define ali o que é acesso, como vai ser acessado e até onde vai o direito do cidadão de receber essa informação. Algumas informações confidenciais, obviamente, o cidadão não pode ter acesso. Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais de como lá funciona, primeiro que é dever do Estado que as informações, esse tipo de informação, ele seja facilmente acessado por nós, né? E seja acessado de uma forma clara, objetiva e acessível, tá? Isso está na lei, isso está em um dos artigos do LAI, e o LAI também foi criado com o objetivo de combater a corrupção, né? Não só dar acesso a dados, mas combater a corrupção. Porque é o que a gente falou no tópico anterior, muitas vezes a gente tem o dado manipulado, visualmente manipulado, ou comparações meio sem sentido feitas nele para ele manipular. Então, nada melhor do que a gente ter acesso a esse dado e interpretar esse dado por nós mesmos, né?
Bom, se vocês quiserem entender um pouco mais ali como que o LAI funciona, existe um documento que o Senado fez junto com a Universidade Federal de Minas Gerais. O link está aqui, é esse documento aqui. Quem tiver interesse, só dá um pause aí no vídeo e, e copiar o link. E, bom, com isso a gente fala um pouco aí sobre como ter acesso a esse dado e qual a obrigação governamental de nos passar dados, né? E atualmente, né, falando nas atualidades, qual o efeito dessa quantidade gigante de dados e globalização e estatísticas manipuláveis? O que acontece na nossa atualidade? Bom, um dos principais problemas que a gente tem hoje são as fake news, né? Existe um estudo do MIT, que é o que eu cito aqui nesse tópico, que fala um pouco qual que é o impacto de uma fake news dentro de uma sociedade, né? E, de novo, se vocês quiserem baixar ali, é um PDF, é um estudo feito em 2011 pelo MIT, quando as fake news elas não eram nem tão faladas como elas são hoje, 4 anos depois. Bom, em resumo ali, é, o estudo do MIT, ele indica que uma fake news, ela se espalha 70% mais rápido que uma notícia verdadeira, né? Isso é muito, né? Então eu estou falando que é quase o dobro aí de, de chance de uma notícia falsa espalhar do que uma verdadeira. Bom, e qual que é o impacto dessas fake news todas que vem acontecendo? A gente já viu que elas estão, elas se dissipam muito, né? É muito mais que uma notícia verdadeira, 70% a mais, como foi indicado no estudo do MIT. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a fake news, ela é um movimento extremamente efetivo, principalmente na política. Então, as notícias falsas sobre políticas, elas chegaram 3 vezes mais rápidos que outros tipos de fake news. A gente tem vários tipos de fake news. Então, fake news políticas elas chegaram 3 vezes mais rápidos a 10 mil pessoas que qualquer outro tipo de fake news. Ou seja, a fake news ela tem um efeito político muito grande. E como indica o estudo do MIT, qual que é o impacto disso, né? Por que isso é muito ruim? Porque as notícias falsas, elas podem conduzir uma má alocação de recurso em ataque terrorista ou desastres naturais, como a gente viu acontecendo aqui no Brasil recentemente. O desalinhamento dos negócios e investimentos, né? Uma fake news, ela pode afetar demais o investimento, principalmente os investimentos mais variáveis. E também ela pode desinformar muito nas eleições. Ela tem um grande efeito na desinformação das eleições. Por isso é importante a gente saber como interpretar um dado, onde conseguir ele de forma idônea e o que avaliar quando a gente vê um dado. E aí, dado todo esse panorama aí que eu falei nesses últimos minutos sobre dados, né? Transparência, acesso. Hoje, a gente não tem nenhum sistema governamental no mundo que é instantaneamente auditável, que os dados estão instantaneamente, em tempo real, disponíveis para a população. Hoje a gente não tem. A maioria dos governos, eles têm políticas como o Brasil, eles têm políticas de acesso aos dados, onde existe uma interface que gera esse acesso aos dados, né? Mas qual seria o caminho, então, né? Para a gente ter os dados de forma mais acessível, para a gente tirar as interpretações é, melhor analisadas desse tipo de dados. Existem algumas informações, existem algumas plataformas tecnológicas que elas nos apoiam nisso. Então, o blockchain, que todo mundo conhece aí pelo Bitcoin, pelo Ethereum, o blockchain, na verdade, ele foi desenhado como uma estrutura descentralizada, onde você tivesse um ledger totalmente público e inviolável. O ledger, fazendo uma analogia simples, o ledger de uma estrutura de blockchain, ele é um livro de registro que ele é totalmente público e inviolável, onde ele grava acontecimentos temporais,
dados de acontecimentos temporais. Então, a gente pensar, e muitos governos estão pensando, a gente vê isso muito para essas moedas, né, essas cryptocurrencies, mas muitos governos já enxergam a estrutura de blockchain como uma ferramenta de transparência e acesso aos dados. Inclusive também, falando do que a gente tem no Brasil hoje no Brasil a gente não tem nenhuma frente ampla que fala sobre esse tipo de iniciativa que é instantaneamente acessível e auditável, mas hoje no Brasil a gente tem algumas soluções de acesso aos dados que quem traz para a população hoje é a Serpro, que é uma instituição governamental é, focada em distribuição de dados. E quando a gente pensa na iniciativa privada, a gente também traz, nessa utilização de dados governamentais, a gente traz muito mais confiabilidade no negócio, né? Então imagina, por exemplo, um banco, ele conseguir validar junto com o governo as informações do seu cliente ou do seu possível cliente. Então, na iniciativa privada, esse tipo de movimento futuro de dados mais acessíveis e transparentes e auditáveis, inclusive para a população, eles trazem uma confiabilidade no mercado muito grande. Um exemplo muito um exemplo muito legal que a gente tem hoje, hoje eu sou CTO da GeForce, e a GeForce hoje, nós estamos em processo de finalização, e nas próximas semanas a gente deve lançar uma ferramenta onde a validação da assinatura digital acontece junto com o governo, com uma ferramenta governamental. Então, olha que legal, a possibilidade de acesso aos dados fazem com que a gente traga mais segurança para uma estrutura contratual, por exemplo. Então, essa é a grande importância da gente compreender os dados, da gente acessar os dados e conseguir utilizá-los de maneira coerente. É isso, pessoal. Esse foi meu painel. E eu queria agradecer a vocês que ficaram até aqui e conseguiram assistir tudo. Quem quiser entrar em contato comigo, tá em meu e-mail e meu LinkedIn. Obrigado.